So I want to share with you just a little bit from the book of Ephesians Então nós vamos falar um pouquinho do livro de Efésios about the one new man. sobre um novo homem. This is not a new subject to any of you. Eu sei que não é um assunto novo para ninguém. In fact, you love this subject. Eu sei que vocês amam esse assunto. So you see the title, The Two Shall Become One New Man. Então vocês veem que temos um título aqui, os dois se tornarão um novo homem. So does this sound like you've read it somewhere else? The two shall become one. Se você ao ler isso, você lembra assim de ter lido isso em algum outro lugar? Does anybody remember where this first appears, the two shall become Quando one? é que aparece pela primeira vez os dois se tornarão um só? Genesis chapter 2. Gênesis 2. And he created male and female. Ele criou homem e mulher. And then he said, and the man shall leave his father and his mother, his household. Of course, we don't know that Adam had any father and mother other than God. Fala que o homem deixará seu pai, sua mãe, sua família. Acho que Adão não tinha uma família para deixar, né? And the two shall become one. E os dois se tornarão um só. So that Hebrew word one is echad. A palavra em hebraico para é errad. Can you say that with me? Echad. Todo mundo pode dizer isso? Echad means one. Significa um. If you count in Hebrew, echad, shtayim, shalosh, arba, chamesh. Anyway, just count to 5. Esse é contar os números em hebraico. Nem vou me There's another atrever. word for one in Hebrew. It's a little bit different than echad. It comes from the same root, yachid, but it means one singular. This is one finger. Tem uma outra palavra em hebraico que significa um também, vem da mesma raiz, mas é um pouquinho diferente. Yahid é um singular, um dedo. This is not the word used here in Genesis. Mas não é a palavra usada em Gênesis 2. The word is echad. A palavra é errad. I have to demonstrate and put this down for just a moment. Eu vou demonstrar isso só por um instante. This is one Aqui tem uma mão, plus one mais uma mão, equals two, é igual a 2. right? The two have become one. Agora os dois se tornaram um só. Isso é errado. I still know my right hand from my left hand. Eu ainda sei a diferença entre minha mão esquerda e minha mão direita. My right hand was not required to become my left hand, or my left hand was not required to become my right hand to become one. Minha mão direita não precisou se tornar a mão esquerda, e nem a esquerda precisou se tornar a direita para se tornar um. These are diverse. São diversas, são diferentes. My right hand happens to be stronger than my left hand No meu caso, minha mão direita é mais forte do que a minha mão esquerda, because I'm right-handed. porque eu sou destro. So even if one is stronger and one is weaker, we come together and we make a new kind of strength, and it is one strength. Mas mesmo que um seja mais forte do que o outro, quando se juntam, se torna uma força diferente da força individual, porque são as duas mãos se juntaram em uma só. So the man and the woman were brought together in their distinct identities, male and female. They were brought together to be one. Então, o homem e a mulher foram unidos na sua diversidade, nas suas características distintas, para juntos formarem um só. You've already heard me say this. I'm not repeating this because I forgot what I said. Eu não estou repetindo o que eu falei ontem porque eu esqueci que eu falei com vocês. I'm repeating this because it's very important. Eu estou repetindo porque é algo muito importante.
when Jews and Gentiles come together to form one new man, no one loses their distinction. Quando os judeus e os gentios se unem para formar um novo homem, nenhum dos dois perde suas características distintas. My right hand has a certain function, and my left hand has a different function. Minha mão direita tem uma função, mas a minha mão esquerda tem outra função. In a marriage, a male has a certain function, and a female has a certain function. No casamento, o homem tem uma função e a mulher tem outra. Recently, this past year, I lost a little bit of weight, right? And mainly I wanted to lose it right here. Esse ano passado eu perdi um pouco de peso, eu queria perder bem aqui, na região da barriga. But no matter how big I got here, Não importa o quanto que eu aumentava meu peso aqui, I was never going to have a baby, eu nunca ia ter um bebê. even if I looked like it. Mesmo que parecesse que eu estava grávida. Only my wife could have the baby, Só minha esposa poderia ter um bebê, because we have two different functions. porque nós temos funções diferentes. And when we become one, there's a new synergy that is created. E quando nós nos tornamos um só, uma nova sinergia nasce. It's a synergy that did not exist until we became one. We came together and became one. É uma sinergia que não existia em nenhum dos dois enquanto não nos unimos. So when Jews and Gentiles come together and become one, there is a new synergy that is created. Então, quando os judeus se unem aos gentios, uma nova sinergia é gerada. That synergy could not be experienced when the Jews are separate and the Gentiles are separate. Essa sinergia não poderia ser experimentada quando os judeus estavam separados e nem quando os gentios estavam And separados. the Jews and Gentiles who come together, I'm going to go through this through the book of Ephesians, they come together to create this new synergy. It actually is a synergy that makes a declaration all the way to the heavens. E nós vamos ver isso agora no livro de Efésios, mas quando os judeus se unem aos gentios, isso gera uma sinergia que vai dar um testemunho que chega até as regiões celestes. And that synergy would not exist if the two haven't become one. Essa sinergia não existiria se os dois não se tornassem um. So a lot of people are involved with unity movements in Christianity. Então, muitas pessoas estão envolvidas em vários movimentos de unidade na igreja hoje. And it's all great, it's all wonderful. E tudo é muito bom, muito válido. We need to have unity in diversity. Nós precisamos de unidade com diversidade. But the true unity that God speaks about, especially in the book of Ephesians, the book of Romans, and in other places, is a unity that includes Jews and Gentiles coming together. Mas a verdadeira unidade, a unidade fundamental, é aquela que fala em Romanos, em Efésios, em outros lugares, entre os judeus e gentios como povo de Deus. So let's look at it, because this is maybe a little bit different perspective, maybe not for you, but for many, on the book of Ephesians. I believe that Ephesians contains a lot of Jewish perspective. Então, isso vai ter uma perspectiva diferente, pode não ser tão diferente ou novo para você, mas eu creio que Efésios é um livro que traz bastante perspectiva do ponto de vista dos judeus. The book of Ephesians has 6 chapters. O livro de Efésios tem 6 capítulos. Those of you who are taking notes don't need to write that down, Nem precisa anotar isso, but you need to read the book of Ephesians. mas precisa ler o livro de Efésios. Read all 6 chapters. Just sit down and read all 6 chapters. Leia uma hora, sente uma hora e leia os 6 capítulos juntos. Especially after today's lesson, I want you to read it after today's lesson and see if you can see a different perspective than you've seen before. Principalmente depois dessa sessão de hoje, eu gostaria que você sentasse e lesse o livro de Efésios para ver se você consegue enxergar realmente essa perspectiva que vamos mostrar. It's important to know that the Apostle Paul did start the church in Ephesus. É importante agora observar que essa igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. He did lay a proper foundation in Ephesus. Ele deu uma
um alicerce correto em Éfeso. And the book of Ephesians is reiterating the foundation that he laid there in this book of Ephesians. E essa carta aos Efésios está repetindo, reiterando aquilo que ele tinha ensinado. So just a little bit of history. Pouquinho de história. The Apostle Paul went on his, after he became a believer, of course, he went to Ephesus and went to the synagogue. Paulo, numa das viagens missionárias dele, ele foi para a cidade de Éfeso e foi à sinagoga. This is before the church was started. Mas isso nessa época não tinha igreja lá ainda. In essence, the Apostle Paul was an evangelist to the Gentile world, but he always went to the synagogue first. Ele era um apóstolo, um evangelista para os gentios, mas em todos os lugares onde ele ia primeiro à sinagoga. Does anybody know why he would go to the synagogue first? Alguém sabe por que ele iria para a sinagoga primeiro? I kind of mentioned it already in my other lessons. Eu já mencionei isso anteriormente. Okay, never mind, I'll tell you. Mas se você não se lembra, não tem problema, eu vou falar de novo. One of the primary reasons is because the Jewish people were waiting and expecting the Messiah. A razão principal era que o povo judeu é que estava esperando o Messias. Eles que entendiam que viria o Messias. Os gentios não tinham essa ideia. Gentiles in Paul's day worshipped other gods. Os gentios, nessa época de Paulo, eles adoravam outros deuses. They were idolaters. Eles eram idólatras. And so Paul would have to change his whole message or approach when he goes to somewhere and there's no synagogue. Ele teria que mudar a sua maneira de abordar as pessoas se ele fosse numa cidade que não tinha sinagoga. We have some examples of that also in this. E nós temos exemplos disso nas Escrituras. But wherever there was a synagogue, he always went there first. Mas quando tinha uma sinagoga, ele ia para a sinagoga primeiro. So he goes to the synagogue. Does he look any different than all the rest of the Jews in the synagogue? Ele ia para uma sinagoga e ele não tinha, as pessoas olhavam para ele, era como todas as outras pessoas que estavam lá, ele tinha a mesma aparência. They immediately recognized him as a Jew. Eles reconheciam que ele era judeu. In fact, the leaders of the synagogue knew that he was new and said, "Brother, do you have anything that you want to share with the synagogue?" E os líderes sempre falavam, olha, chegou um judeu de outro lugar, então eles perguntavam, você tem alguma coisa que você gostaria de falar, de compartilhar aqui? So Paul was brought up and given the platform, and he began to share from the Old Testament, from the Torah, he began to share the gospel of Yeshua. Então, quando davam essa oportunidade, ele ia à frente e ele começava a falar do Antigo Testamento, da Torá, ele começava a falar sobre quem era o Messias. You have to remember, at this time there was no New Testament. Não tinha o Novo Testamento nessa época. You can actually teach the gospel, share the gospel completely 100% from the Old Testament. Você pode ensinar o Evangelho, você pode proclamar o Evangelho usando unicamente o Antigo Testamento. Every one of the apostles in that day did exactly that. Todos os apóstolos nessa época faziam exatamente isso. Also, all the followers of Yeshua in that day did exactly that. Todos os seguidores de Yeshua compartilhavam o Evangelho fazendo isso. In that day, one had to gain an understanding that the Messiah had been revealed already in the Old Testament. Naquele tempo, você tinha que ter um entendimento de que o Messias já tinha vindo, já tinha sido revelado. So everything I'm going to share with you today, everything Paul taught in the book of Ephesians, he was teaching already from the Old Testament. Tudo que nós vamos falar agora sobre o livro de Efésios, ele estava ensinando isso a partir das Escrituras do Antigo Testamento. So let's jump in. How about that? I'm not going to go through all 6 chapters. Eu não vou passar pelos 6 capítulos. I did that at our congregation. Eu fiz isso na nossa congregação. How long do you think it took me to teach 6 chapters in the book of Ephesians? Quanto tempo você acha que eu levei para ensinar 6 capítulos de Efésios? Took me a year and a half. 1 ano e meio. Okay, some Shabbats I had to
teach a different subject because we have Jewish holidays and that sort of thing. And so I couldn't be quite consistent, but I taught 6 chapters in 42 lessons. Então, alguns Shabbats eu tinha que falar sobre uma ocasião, uma data especial, então não eram todos os sábados, mas eu levei 42 sessões para falar sobre os 6 capítulos. By the way, you can listen to that if you're interested. You can go to our synagogue website. All of it's online for free. E você pode até assistir essas palestras, estão no site da nossa sinagoga. But I'm going to start in chapter 2. Mas eu vou começar no capítulo 2. Because chapter 2 and chapter 3 is where I want to focus. Mas eu quero focar mais nesse capítulo 2 e 3. It's particularly focused on bringing Jews and Gentiles together. O foco principal é unir judeus e gentios. So I'm just going to begin in verse 8, chapter 2, verse 8. Então, capítulo 2, versículo 8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. I know this verse applies to everybody, Jews and Gentiles alike. Eu sei que isso aplica para todos os crentes, judeu e gentio, da mesma forma. And that's proper. E isso é correto. It's God's grace that He has provided for us. É a graça de Deus que Ele proveu para nós. Jews and Gentiles alike have to enter that by faith. Judeus e gentios precisam entrar pela fé da mesma maneira. And walk that grace out for the rest of our lives by faith. E viver, praticar essa fé o resto da vida. It's a gift. É um dom. But let me suggest to you, just by the context, I'm not going to go back and prove it to you, that's why I'm asking you to read the book. But I want to suggest to you that in this particular chapter, when Paul says you, he's speaking to the Gentiles, and in contrast to that, in chapter 2, he says we, and he's talking about himself and the Jewish people. E eu quero falar, eu não tenho tempo, por isso que eu pedi para vocês lerem toda a carta aos Efésios, eu não tenho tempo para mostrar, mas quando ele fala vós ou vocês, ele está falando para os gentios, e quando ele fala nós, ele está falando sobre os judeus. So please don't misunderstand me. This verse applies to everybody. Mas não me entenda mal, esse versículo é para todo mundo. But in this context, he's speaking specifically to the Gentile people in that congregation. Agora aqui, neste versículo, ele está se dirigindo aos gentios que estavam naquela congregação. Because when Paul was speaking in the synagogue, many people believed in Yeshua, many Jews, and outside on the outer circle, sometimes outside of the actual building where they were meeting, there were Gentiles who we call God-fearers, who also were listening to Paul's message about the gospel. Então, quando Paulo ia para uma sinagoga, vários judeus que estavam na sinagoga recebiam a palavra, mas além desses judeus, tinha outras pessoas, às vezes até fora do prédio, meio que na porta, do lado de fora, escutando, e que eram gentios, e que eram pessoas que nós chamamos os gentios tementes a Deus. So after a considerable time of teaching in the synagogue week after week, finally, a number of Jewish people in the synagogue got very upset with him. Agora, depois de várias semanas ensinando na sinagoga, alguns dos judeus que não criam ficavam muito perturbados, muito irritados com essa situação dos judeus que estavam crendo. So then he was asked to leave the synagogue. Aí esses judeus sempre pediam para ele sair da sinagoga, não deixavam ele falar mais. So he left the synagogue. Então ele saía da sinagoga. And a whole bunch of Jewish people in the synagogue followed him. Mas um grupo de judeus da sinagoga seguiam Paulo quando ele saiu. And a whole group of those Gentiles followed him. E um grupo de gentios também seguia. And so listen to this, he just went across the street and rented a space over there and started a school. Então ele atravessava a rua, né, em Éfeso, ele atravessou a rua, alugou um espaço ali e começou uma escola.
And he taught there in Ephesus, in that school, for 2 years. E ele ensinou nessa escola em Éfeso por 2 anos. So the beginning of the church of Ephesus was made up of Jew and Gentile together. Então o início da igreja em Éfeso era justamente com judeus e gentios juntos. So in the letter, he is restating some things to the Gentiles, and he's distinguishing himself by saying we or us. Então nessa carta ele está se dirigindo a judeus e gentios, está fazendo algumas distinções, dizendo vocês e nós. Not distinguishing, everybody receives grace. Não há nenhuma distinção sobre graça, todos recebem graça. Everybody walks by faith. Todo mundo precisa andar pela fé. But he says in chapter 2, we Jews were the first to receive the promises of God. Mas ele diz que no capítulo 2, ele fala, nós judeus fomos os primeiros a receber a graça de Deus. And you Gentiles later and now have been invited in. Mas depois, vocês como gentios, também foram convidados a fazer parte. In fact, in verses 11 and 12 of chapter 2, I just read verse 8, verses 11 and 12 of chapter 2, he says this. Agora no versículo 11 e 12, no capítulo 2, ele diz o seguinte: Remember that you, Gentiles, I'm adding the word Gentiles, it's not in the text, but it's understood. Remember that you, Gentiles, were separate from the Messiah, excluded from the national life of Israel, or the commonwealth of Israel, the national life of Israel. You were strangers to the covenants of promise, and you were without hope of God in the world. Então ele fala aqui: lembrai-vos de que no passado vós gentios, eu estou até acrescentando isso, mas ele está falando sobre eles, gentios na carne, estáveis separados do Messias, excluídos da comunidade, da vida nacional de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. That sounds like a terrible situation, doesn't it? Isso descreve uma condição terrível, não é verdade? But because of God's grace, he opened the door and brought you in. Mas por causa da graça de Deus, ele abriu a porta e convidou você para entrar. I want to share something with you that I'm sure you already know, but I have to say this. Eu quero compartilhar algo que eu tenho certeza que você já sabe, mas eu preciso falar. All the promises and covenants of God were given to the nation of Israel. Todas as promessas e alianças de Deus foram dadas para a nação de Israel. I'm talking about salvation promises and covenants, etc., etc. Estou falando sobre as promessas de salvação, sobre as alianças, tudo que Deus deu. I'm not talking about the national, the global covenant he made with Noah that he'll never flood the world again, and the sign of it is the rainbow. Eu não estou falando sobre aquela aliança ou promessa universal que Deus deu para Noé, dizendo que ele não ia mandar um outro dilúvio sobre o globo, o sinal dessa aliança foi o arco-íris. But I'm referring to what Paul writes and reiterates, not just here, but in Romans chapter 9. Eu estou falando o que Paulo disse aqui, mas que ele também confirma em Romanos 9. And he says in Romans 9, with tears in his heart, he said, my own people, my own Jewish people, my kindred, my family according to the flesh, my Jewish people, he says, I would even go as far as to say that I would be willing to be separated from God for their sake. E ele chega ao ponto de falar em Romanos 9, que com lágrimas, com dor no coração, eu chegaria assim a querer assim estar separado da fé, separado da vida, por causa dos meus compatriotas, por causa da minha raça, dos meus irmãos segundo a carne. His heart's cry for Israel
and he prayed for Israel all the time. Romans chapter 10, he prayed for Israel all the time, and he encouraged the Gentiles to do the same thing. But his heart's cry for Israel was for their salvation. O clamor do coração de Paulo em favor do povo de Israel, Romanos 9, Romanos 10, ele orava por Israel, ele chamou os gentios para orar por Israel. O clamor do coração de Paulo era para que eles pudessem aceitar o seu Messias. Now, when I say salvation, when Paul says salvation, he means the relationship in Yeshua. E quando Paulo fala salvação, quando eu falo salvação, ele estava falando sobre relacionamento com Yeshua. But in Romans chapter 9, he says even this, he says, but even my brothers, according to the flesh, not according to the spirit, according to the flesh, who were Jewish. Ele fala assim em Romanos 9, diz, então, os meus irmãos na carne, não no espírito, mas os meus irmãos da mesma raça, os judeus como eu, still in the flesh, because God made a covenant with national Israel, to them belongs the promises, the covenants, the temple service, the worship. From them came the Messiah. And he says it in present tense, that they own it, it's theirs. God gave it to them, it belongs to them. Então ele fala ali em Romanos 9 que para os meus compatriotas, para o meu povo judeu na carne, a eles pertence a adoção, o culto do templo, as alianças, o ensino da Torá, foi deles que veio o Messias. Tudo isso pertence no tempo presente, pertence a eles. That's why his heart was crying. É por isso que ele tinha tanta dor no coração. Because the Jewish people, the nation of Israel, contained all the promises and the covenants, and if anybody should recognize the Messiah, it should have been us. Então, a eles pertencia essas alianças, essa história de Deus, e se alguém deveria reconhecer e entrar na promessa, seria eles, os judeus, seria nós. But it didn't happen. Mas não aconteceu. Many Jewish people in Paul's day did believe. Many. Muitos judeus nos dias de Paulo creram. But the leadership did not, and they directed the whole path of national Israel. Muitos judeus não creram e eles abriram esse caminho da rejeição. But he's writing now to the Gentiles, remember that you were separate from all this. E ele está escrevendo para os gentios e dizendo, lembrem que vocês estavam separados, vocês não faziam parte. You were excluded from the national life of Israel where all the treasures are. Vocês eram excluídos da vida nacional de Israel e é lá que estão todos os tesouros. You were strangers to the covenants of God. Vocês eram estranhos às alianças com Deus. This is the worst part. You were without hope of God in this world. E o pior de tudo, vocês eram sem esperança de Deus no mundo.